Olá, tudo bem? Bom, o objetivo deste vídeo é esclarecer dúvidas de aluno. Então a primeira dúvida aqui foi: professor, é possível usar outra linguagem no mainframe além do COBOL? Pois é sim. Existem duas linguagens para a gente ficar de olho. Tem Natural, por exemplo, que é mais antiga, PL1, Assembler, que é bem legal. Mas tem duas mais recentes aí para a gente ficar de olho, que estão ganhando um certo espaço. Uma é a Rex. A Rex é mais utilizada para construir painéis de interação com o usuário, para dar manutenção em dataset, mas é uma linguagem bem legal. E recentemente a gente consegue usar o Rex um pouco mais profundo, tá? Lembrando sempre, né? No mundo 3270, na tela preta, existe a tela preta é esta aqui, ó. Nesse mundo, a galera tem um pouco de receio, né? Principalmente quem é mais novo, gosta ali do conceito do copiar-colar, do Visual Studio, da Eclipse, né? Então, o Rex, como é que eu faço, né? Então, o COBOL eu já sei que está consolidado aqui nesse ambiente 3270, né? Já tem uma cultura de que eu penso em COBOL, eu penso no mainframe, eu penso em tela preta. Mas o Rex não tem essa visão agora mais não, tá? Eu consigo fazer Rex na baixa plataforma e rodar na alta, usando o Visual Studio. Então isso é legal, né? O Rex é uma linguagem relativamente simples, tá? É um curso nosso também, né, que eu montei, tá lá na Udemy, é só procurar lá por Rex. E também tem aqui na Escola de Programadores um mais completo. Mas não vou vender, a ideia não é vender curso aqui não. E outra linguagem que eu acho bacana passar para vocês, respondendo a pergunta aqui do aluno, esse aluno foi, deixa eu ver aqui, foi o Milton. Ah, lembrei. Tudo bom, Milton? Então, outra linguagem bacana para a gente olhar é o Python. Python? Dá para rodar Python no mainframe? Dá sim. Então eu vou fazer aqui uma demonstração de como dá para rodar Python, tá? Vamos criar um dataset, mexer com ele, da baixa plataforma e rodar lá na alta. Para isso eu preciso retomar um assunto aqui que é o Zoe. O Zoe, o que é, na verdade? O Zoe é um conjunto de APIs que rodam uma camada antes do ZOS, mas que conversam com o ZOS. Então, ela faz a ponte, né? Eu consigo, por exemplo, rodar um JCL aqui da baixa plataforma, dando um submit. Esse submit cai numa API do Zoe, que vai lá no ZOS e chama o GES2. Captura sysout lá e me devolve. Isso é um dos recursos do Zoe, tá? Então o Zoe é um pacote, um canivete aí de soluções para interfacear a baixa com a alta, né? Isso é bem legal porque gera o onboard, né? Que o pessoal chama. Onboard é a entrada de novos profissionais no mercado, né? Então quem está acostumado com o Visual Studio, por exemplo, se chegar para um rapaz e falar, dá para fazer um programinha que cria um arquivo e popula esse arquivo, ou que classifica esse arquivo. Uma coisa é fazer ele entrar no 3270, rodar, submeter, ir lá na sysout. Outra coisa é você dizer para ele, faz isso tudo no Visual Studio. Você cria lá, copia e cola, submete, vê o erro, submete de novo. Tá? Então, o Zoe tem essa proposta de trazer a galera mais nova, os mais experientes também, mas trazer essa galera para o mundo da alta, né? Lembrando que esse mundo é estável e ainda longo. Mesmo com modernização, containers, cloud, ainda você vai ter muito trabalho lá no mainframe nos próximos anos. Tá? Então o Zoe é isso. Quem tiver interesse em aprender sobre Zoe, de novo, vai lá na Udemy, procura o nosso curso lá na Udemy. Seria mais ou menos isso. Ó. Eu tenho aqui uma tela de um Visual Studio e eu tenho 3270. Eu consigo fazer algo aqui que chega aqui. Então, sem parar de enrolar, deixa eu mostrar aqui. Então, eu tenho aqui um 3270 que está aqui. Meu usuário é esse aqui, 0979. Isso aqui são meus datasets.
e aí sem grandes problemas, tá? Eu vou trazer uma telinha do Visual Studio aqui. Cadê você? Aqui. Então eu já configurei o Zoe, tá? Já está montadinho aqui. Eu tenho a visão TSO, a visão Unix, o SS, tá? Com os meus arquivos aqui, e a visão Sysout, porque eu tenho um job aqui que eu rodei e tudo, a visão da Sysout, tá? Então deixa eu expandir aqui a visão do TSO. Ele vai lá, esse é o momento da interface, ele está indo lá, buscando, fazendo a lista, né? E aquela lista que a gente viu lá na 30D70, aliás, essa aqui, ó, complete, dito, input e tal, é a lista que eu estou vendo aqui, ó, complete, dito, prof e tal. Inclusive, se eu vier aqui e fizer assim, ó, botão direito, create new dataset, eu vou chamar de Z00979, né, meu qualificador, ponto teste1, dá o enter. Ele vai ser um sequencial. Aí ele está fazendo a alocação e gerando aqui uma nova listagem. Está indo dar um refresh, né? Enquanto ele vai dando esse refresh, deixa eu dar um pulinho aqui para ver se aqui ele atualizou. Então, telinha, deixa eu dar um refresh aqui, ó, ref. Aqui é o teste 1, ele criou. Vamos ver como é que ele criou, o padrão dele. Foi um 33, foi um PS de 80, com block size e tal. E claro que isso aqui eu posso mudar. Tinha uma hora lá, que eu acabei passando rápido, que eu posso dizer, cai ele aqui, ó, que eu posso dizer qual é a alocação. Posso clicar nele, ó. Posso ver os atributos aqui, ó. Aqui, os atributos dele e tal. Então, se eu vier aqui e create dataset, ele me permite que eu mude os atributos, não precisa ser 80 e tal. Bom, enfim, então, e para apagar, né, basta eu vir aqui, botão direito, delete, ele faz o questionamento e pronto. Isso é TSO. Deixa ele fechar aqui, eu vou, para sempre mostrá-la como fica, né, vou abrir aqui, ó, vou dar um ref, olha lá, teste 1 sumiu, maravilha. Então esse é o Zoe no TSO. Agora, e o tal do Python? Muito bem. O Python a gente não vai criar nesse nível do TSO aqui. O interpretador do Python, ele vai rodar via Unix, tá? Então não é aqui que a gente vai criar, ó. Vou fechar aqui um pouquinho. A gente vai criar aqui, no Unix, tá? Então aqui eu vou vir com o botão direito, em Create File, e vou chamar de, nesse aqui, ó, vou criar nesse address space aqui. Lembrando que no Unix, né, Linux, né, você tem lá a barra, o diretório py, var, home e o diretório do usuário. No meu é esse aqui, 79. O nome do arquivo eu vou chamar de, sei lá, demo.py, de Python. Então ele vai vir aqui, vai fazer um refresh e vai estar aqui, ó. Pronto, vou fechar aqui e vou dar um demo.py, tá? Eu já deixei aberto aqui um cara, deixa eu ver se ele está aqui, um put. Cadê? Deixa eu colocar ele aqui para você ver também, né? Um put. Aqui. Deixar ele aqui para a gente poder ver. O put, ele faz uma SSH, que aí eu consigo enxergar, você consegue aí no vídeo enxergar o que tem, né, o que você está vendo aqui, né, nesse USS, você consegue ver nesse, cadê você? Nesse SSH. Dá para rodar um SSH direto lá do VS Code, tá? Eu usei o put por comodismo mesmo. Então, vou dar um ls, ó. Cadê o... Aqui, ó, demo.py, tá? Então ele está aqui. Posso usar o VI aqui se eu quiser, mas vou fazer aqui no Visual Studio. Então eu vou clicar 2 vezes, está aqui aberto. Agora eu vou fazer um código aqui para fazer a criação de um dataset e a inclusão de dados nele lá. Então a gente vai criar, olha, um dataset e vai colocar um dado nele, via Python. E vai jogar lá no TSO, ó, que maluco. Então, primeiro, eu preciso fazer a incorporação das bibliotecas, né, do Python, específicas do Zoe. Então eu vou usar o from, zoa2, pom_py, import, e o primeiro cara que eu preciso importar
Primeiro não, o que eu vou precisar importar aqui é o datasets, tá? Então, zoa útil, py, import, datasets. Muito bem. Aí embaixo, vou fechar aqui que não precisa, tá? Embaixo, eu vou criar uma variável dsName, onde eu vou dizer, ó, pedir para o usuário input, digite, vou colocar maiúscula, dupla, digite o nome do dataset. Pronto. Vou colocar dois pontinhos aqui no espaço para ficar bonitinho. Pronto. Ele já tem um IntelliSense ali, um autocomplete, né? If, aí eu preciso verificar se existe esse cara ou não para não criar, né? Para não tomar erro, né? De já existe, né? Então, if, data, aquele erro que a gente pegava lá no JCL de dataset exists, né? Tomava lá uma bendão, aqui eu consigo tratar melhor. Então, if datasets ponto exists igual dsName igual a true. Tá, então o que eu estou dizendo aqui? Dois pontos aqui, né? O que eu estou dizendo? Olha, se o dataset que eu acabei de informar existe, se for verdade que ele existe, então print. Aí a gente vai dizer o seguinte, olha, já existe esse dataset, né? Use outro, né? Use outro, alguma coisa assim, né? Caso contrário, else, dois pontos, datasets.create, aí tem um manualzinho na web, né? Um manual até que bacana, bastante informação que explica, né? Esses parâmetros aqui existem, create, write, read e tal. Mas o create é basicamente isso. Você vai dar o create, você vai dizer quem você quer criar, dsName, o tipo, o type, o que ele vai ser? Vai ser um PDS, que é um particionado, ele vai ser um Visan com chave, KSDS. Não, ele vai ser então vou colocar aqui sequencial. Sequencial é o arquivo, o dataset comum, né? O primary space vai ser de 1K, que é o tamanho que eu preciso, o espaço primário, e o secondary space vai ser também de 1K. Ou seja, ele vai ser um por um, né? Quando a gente coloca lá no JCL, vai ser de 1 por 1. É como se fosse um TRK de 1 por 1. Tá? Então, deixa eu diminuir aqui para a gente ver melhor. Ó. Então, ó, datasets.create. Quem que eu quero criar, que tipo é, primary space, secondary e tal, e 1K. Aí, o que a gente vai fazer? Eu vou criar uma outra variável aqui, ó, dados. Eu vou colocar assim, linha que será inserida. Pronto. Fechar, pronto. Aí, mais uma linha aqui, datasets.write. Eu preciso dizer aonde eu quero gravar e quem que eu quero gravar, dados, e qual que é o modelo, se eu quero, se é para incluir ou é para sobrepor, né? Então, no meu caso, eu vou usar o append true, que está dizendo o seguinte, eu não acrescenta no final, se eu tiver mais linhas, ele não mata as anteriores. Então, repara que é bem facinho, tá? É bem facinho, aqui acho que tem mais aqui é true maiúsculo, que ele está me avisando aqui, tá, é breakpoint, vou tirar o breakpoint aqui, pronto, acabei clicando ali. Então, veja, eu pedi para cara, eu interagi, eu criei um dsName aqui, né? Eu verifiquei se existe, eu já resolvo a questão do append lá, não preciso ir lá na sysout. Eu crio esse cara, caso não exista, né? Caso ele exista, eu posso deixar ele aberto aqui e usar, né? Na verdade, caso ele exista, isso aqui vai funcionar também, tá? Porque a função do write é pegar esse cara, no caminho que eu passar aqui, e appendar. Pegar esse valor, né, e appendar esses dados aqui. Podia ser uma variável, podia ser uma linha de um arquivo que eu estava lendo. Então é bem facinho, tá?
cria o arquivo e acrescenta, ou abre o arquivo e acrescenta, bem facinho. Bom, então deixa eu voltar um pouquinho mais para cá. Então eu vou salvar, file save. Muito bem, salvei. Agora como é que eu o SS upload, como é que eu rodo? Então eu vou lá no aqui, deixa eu dar um clear Python 3 demo.py. Então vou rodar. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para a gente poder comparar ali, ó. Então, demo.py. A primeira pergunta que ele vai ter que fazer é essa aqui, ó, dsname, input e tal. Então vamos lá. Ó, digite o nome do dataset. Então Z009, opa, foi um a mais. 79, se eu não me engano. Deixa eu ver se é 79 mesmo. Só com licença um minutinho. 00979, tá. Então, vamos voltar aqui. 79 ponto, vou chamar de demoarc. Ou arcdemo, vai melhor. Arcdemo. Pronto, então esse é o nome do dataset. Na sequência, ele vai pedir o seguinte, ó. Ele vai verificar, se verificar ele vai ter que mandar essa mensagem. Caso não exista, ele vai mandar, ele vai fazer a criação. Podia ter dado um print aqui, né, tipo, olha, o arquivo foi criado, enfim. Mas a ideia é ele verificar. Ele vai verificar, vai gastar um tempinho aqui, tá? Vou dar uma pausa. No meu caso aqui demorou ali quase um minutinho, então é um tempo grandão. É o tempo da comunicação com o servidor e tal. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, é olhar lá no 3270 se ele criou esse arcdemo. Então eu vou dar um ref aqui, ó, ref. Ó, arcdemo ele criou. Agora eu vou dar um V de view para ver se ele está aqui. Está aqui, então se deu esse painel porque ele encontrou, olha lá, linha que será inserida. Ou seja, deixa eu minimizar aqui, ele incluiu. E agora aqui no VS, basta eu vir aqui e dar um refresh, ó. Ele vai dar uma atualização, deixa eu diminuir aqui, ele vai atualizar. E provavelmente a gente vai ver aqui o arcdemo. Então, vamos lá, ele também tem um delayzinho, tá? Expandir, aqui ó, arcdemo, se eu clicar 2 vezes, ele abre aqui, ele está puxando lá, né, do ZOS, vai me abrir aqui do ladinho. Então, ele está ainda terminando aqui. Aguenta um minutinho que ele já termina. Arcdemo. Aqui, ó. Maravilha, né? Então você vê, eu consigo fazer um código Python, fazer ele rodar via SSH com Python 3. Tá? Claro que para isso você precisa ter configurado o Zoe, ele está apontando lá certinho, mas não tem mais que isso. Se você conseguiu apontar ele e instalou o npm aqui para poder rodar o Python direitinho, é tranquilo, tá? Bom, deixa eu voltar aqui. Então, a ideia é que você respondendo a pergunta aqui, que você consegue rodar outra linguagem, consegue, e se fosse o Rex, mesma coisa. A diferença é que o Rex eu executo aqui direto, ó. Eu venho aqui, ela executa aqui direto não, eu posso abrir um terminal, por exemplo, e no terminal eu vou dar um comando de CLI, que é um outro assunto, num outro vídeo nosso aqui, que é o Zoe, eu vou dar um comandinho Zoe, e eu vou dar um exec de um arquivo Rex, eu vou apontar lá, ponto, o nome do arquivo, tal, Rex, tá? Mas, enfim, mas seria algo assim, eu consigo executar ele por aqui, no terminal, ou seja, eu não saio do Visual Studio para rodar o Rex. Então eu construo ele dentro de um dataset aqui, normal, abro ele aqui, copio, colo, ele tem o autocomplete aqui, e rodo ele direto do Visual Studio, tá? Os Pythons não, o Python eu rodo via SSH, mas, pô, imagina, se eu conseguir abrir um dataset e gravar, eu consigo abrir, ler, gravar, fazer balance line, dar manutenção em Python, tá bom? Então, quem se interessou, fica atento, eu vou gravar algumas aulas falando sobre o assunto, mas um curso mesmo para aprender a configurar e subir e tal, você confere lá na Udemy, caso haja interesse. Tá bom? Até mais!